Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, Piedade Filial, itens 1 a 4. Conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não dar o falso testemunho, não causar dano a ninguém, honrar pai e mãe. Honrem seu pai e sua mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus lhes dará. O mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não pode amar seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o vocábulo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é necessário acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a tolerância, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe e que têm maior mérito quanto menos obrigatório é para elas seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco em nossa infância. É particularmente para com os pais sem recursos que a verdadeira piedade filial se mostra. Obedecem a esse mandamento aqueles que julgam fazer um grande esforço ao lhes dar o estritamente necessário para não morrer de fome, enquanto eles próprios de nada se privam, ao confiná-los nos piores cômodos da casa para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Que se deem por felizes quando os filhos não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles as fadigas da manutenção da casa. Caberá, pois, aos pais velhos e fracos tornar-se criados de filhos jovens e fortes? Sua mãe lhes vendeu o leite quando eles estavam no berço? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Contou seus passos para lhes dar o de que necessitavam? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem dar a seus pobres pais. Devem-lhes também, na medida do possível, as pequenas amenidades do supérfluo, as solicitudes, os cuidados afáveis, que são apenas os juros daquilo que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso consiste a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, pois será punido com a ingratidão e o abandono, será atingido em suas mais caras afeições.
algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outra existência, na qual deverá sofrer o que tiver feito os outros sofrer. Alguns pais, é verdade, descuidam de seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes recriminá-los, porque eles próprios talvez tenham merecido que assim fosse. Se a caridade torna a lei pagar o mal com o bem, ser piedoso com as imperfeições dos outros, não falar mal do próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até mesmo os inimigos, como essa obrigação não deverá ser maior ainda para com os pais? Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus relacionados com o próximo e ter presente que todo procedimento censurável com os estranhos é ainda mais censurável com relação aos parentes próximos, e que aquilo que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode tornar-se crime no segundo, porque a falta de caridade se soma à ingratidão. Deus disse: honrem pai e mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus lhes dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação está nas palavras, que Deus lhes dará, extintas na fórmula moderna dos 10 mandamentos, o que lhes desnaturam o sentido. Para compreender essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus na época em que foram pronunciadas. Eles nada sabiam ainda da vida futura. Sua visão não se estendia para além da vida corporal. Deviam, portanto, ficar tocados mais pelo que viam do que pelo que não viam. É por isso que Deus lhes fala numa linguagem a seu alcance, e como a crianças lhes oferece como perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por muito tempo, se observarem seus mandamentos. Mas na época da vinda de Jesus, suas ideias já eram mais desenvolvidas. Chegado o momento de lhes oferecer um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que receberão a recompensa de suas boas obras. A estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância do mandamento, honrar pai e mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.